Antes de dormir, deixe o mundo lá fora. A chuva que cai agora não é por acaso. Ela sempre caiu sobre histórias antigas, sobre noites que ninguém registrou, sobre momentos que aconteceram antes de qualquer câmera, antes de qualquer livro, antes de qualquer palavra escrita. Existe uma parte das escrituras que pouquíssimas pessoas conhecem de verdade. Ela não aparece nas histórias infantis, não está nos cartazes das igrejas, não é tema de sermões de domingo de manhã. É uma história curta nas páginas da Bíblia, apenas alguns versículos. Mas o que está por trás desses versículos é vasto, é sombrio e é perturbador de um modo que vai além do medo comum. Porque não é uma história sobre monstros, é uma história sobre escolha, sobre seres que tinham tudo e ainda assim decidiram descer. Enquanto a chuva continua, enquanto o ritmo das gotas cria uma camada de silêncio ao redor de você, vou te contar uma história sobre os vigilantes. Os anjos que caíram não foram empurrados, não foram enganados, eles escolheram. E essa escolha mudou tudo. Respire fundo uma vez. Inspire. Expire e deixe a história começar. O mundo no princípio. Imagine um mundo sem luz elétrica, sem cidades, sem o barulho constante que preencheu os séculos seguintes. A Terra, nos primeiros tempos, era silenciosa de um modo que não conseguimos mais compreender. O céu à noite não era escurecido pela poluição luminosa. Era negro e vasto, e cheio de estrelas que pareciam mais próximas, como se o universo estivesse inclinado sobre a Terra, observando. Gênesis capítulo 6 começa com uma das frases mais enigmáticas de toda a Bíblia. Simples, direta, mas carregada de um peso que estudiosos ainda discutem milênios depois. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram esses filhos de Deus? Essa é a questão que divide estudiosos, teólogos e pesquisadores há séculos. A interpretação mais conservadora diz que eram descendentes de Sete, linha piedosa de Adão. Homens que se misturaram com mulheres impiedosas da linha de Caim. Uma explicação humana e simples. Mas existe outra interpretação, mais antiga e muito mais perturbadora, que os filhos de Deus eram seres celestiais, não humanos, e que o que aconteceu depois não foi apenas um erro cultural ou religioso, foi uma transgressão cósmica. Para entender por quê, precisamos entender como o mundo espiritual funcionava naquela época. Nos textos mais antigos, incluindo tradições que precedem a própria escrita formal das Escrituras, o véu entre o mundo visível e o invisível era muito mais fino. O divino não estava distante, não estava separado atrás de uma camada intransponível. Havia interação, havia presença. Havia seres que transitavam entre os dois mundos, e havia os que observavam. Os vigilantes. Quem eram eles? O livro de Enoque. Esse nome provavelmente é novo para você. É um texto antigo, muito antigo, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, citado no Novo Testamento, considerado canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope e esquecido por grande parte do mundo ocidental cristão. Mas dentro dele há uma história sobre uma ordem de seres celestiais chamados os Irim, os despertos, os vigilantes. Eles não eram querubins de bochechas rosadas, não eram anjos mensageiros com trombetas, eram observadores. Sua função era assistir à criação, ver o desenvolvimento da humanidade, testemunhar o desenrolar da existência mortal. E isso, durante séculos, era suficiente. Eles viam os primeiros filhos nascerem, viam os primeiros lutos, os primeiros amores, o primeiro choro de uma criança diante da morte de um pai. Viam coisas que eles mesmos nunca experimentariam, porque seres celestiais não envelhecem, não ficam com fome, não sentem frio, não são tocados pelo tempo. E aí está o paradoxo. A humanidade era frágil, vulnerável, limitada, mas experimentava o calor de um corpo ao lado, o sabor da fruta, a dor que diz que você está vivo, o amor que transforma tudo ao redor,
E os vigilantes, durante séculos de observação silenciosa, começaram a desejar, não poder, não domínio, experiência. É um pensamento perturbador, não é? Seres eternos, poderosos, sem limitações, desejando exatamente o que nos define como humanos, a nossa impermanência, a nossa fragilidade, o nosso toque. E esse desejo não surgiu de repente. Ele foi crescendo, silenciosamente, como água infiltrando uma pedra, invisível até que a pedra racha. O primeiro pensamento proibido. Toda grande queda começa de forma pequena, não com um salto deliberado no abismo, mas com um pensamento não rejeitado, um olhar que dura um segundo a mais, uma curiosidade que não é descartada, uma pergunta que não deveria ter sido feita, mas que foi. Segundo o livro de Enoque, foi Senjasa, um dos líderes dos vigilantes, quem primeiro verbalizou o que muitos já sentiam, a palavra proibida, a proposta impensável. Desçamos. Imagine o silêncio que se seguiu a isso, não um silêncio de paz, um silêncio de peso, de reconhecimento. Aquela palavra mudou algo, não instantaneamente, mas como uma fissura em uma barragem. A partir daquele momento, a pressão começou a crescer. Senjasa sabia o que estava propondo, sabia da ordem divina, sabia do limite, mas também sabia que não queria carregar aquilo sozinho. Então ele fez algo inteligente, algo que revelava sua natureza ainda mais do que a proposta em si. Ele pediu que os outros jurassem primeiro. Temo que não quereis realmente fazer isso, e que apenas eu carregarei a culpa por este grande pecado. Havia estratégia naquilo, um convite para compartilhar a responsabilidade, para diluir a culpa em 200 partes. E o mais inquietante, nenhum deles se afastou. Aqui está algo para você pensar enquanto a chuva continua. A corrupção raramente convence com violência. Ela convida. Ela oferece companhia. Ela diz, você não vai estar sozinho nisto. E às vezes, essa é a parte mais sedutora. Não o ato em si, mas o fato de não ter que carregar o peso sozinho. Os vigilantes se olharam, e cada um viu no outro a mesma coisa, o mesmo desejo, a mesma hesitação e a mesma disposição para cruzar a linha. O pacto no Monte Hermon, um pico no norte da antiga Canaã, um lugar que aparece repetidamente em textos antigos como ponto de conexão entre o céu e a terra. E foi aqui, segundo o livro de Enoque, que os 200 vigilantes se reuniram e fizeram um pacto, um juramento. O texto descreve o momento com uma precisão inquietante. Eles se amaldiçoaram mutuamente. Ligaram-se por meio de uma maldição. Não era um contrato de negócios. Não era uma simples promessa. Era um vínculo que não poderia ser desfeito. Se um caísse, todos cairiam. Se um fosse julgado, todos seriam julgados. Se um descesse, todos desceriam. Naquele momento, no alto do Hermon, sob o mesmo céu que eles deveriam estar servindo, algo mudou no cosmos. Não houve trovão. Não houve voz divina advertindo. Não houve sinal visível. Apenas ausência. Como se uma nota musical tivesse sumido de uma sinfonia. Algo que não dói imediatamente, mas que, depois de um tempo, você percebe que o silêncio onde deveria haver harmonia é muito mais perturbador do que qualquer som dissonante. O pacto foi feito, e eles desceram. 200 seres, cada um com seu nome listado no livro de Enoque. Senjasa, Aracael, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquijal, Azael. Nomes preservados por milênios, como se o texto quisesse garantir que não fossem esquecidos, que a transgressão tivesse rosto e nome. Parte 6. A descida e o ensinamento proibido. Eles não chegaram com avisos, não vieram com asas abertas sobre as cidades, não desceram em coluna de fogo, vieram ocultos, assumiram forma, aprenderam a parecer humanos. E o mundo, que já era tumultuado à sua maneira, não percebeu a diferença imediatamente. Mas então, os ensinamentos começaram. O livro de Enoque lista com precisão o que cada um dos vigilantes ensinou. Senjasa,
ensinou encantamentos e o corte de raízes. Hermione ensinou a dissolver feitiços, magia, bruxaria. Barak-Jau ensinou astrologia, a leitura das estrelas para fins que não eram espirituais. Cocabiel ensinou sobre os portais do céu, conhecimentos que não eram destinados à humanidade. Ezequiel ensinou sobre as nuvens, a névoa, os fenômenos do ar. Araquiel ensinou sobre os sinais da terra. Shamshiel ensinou sobre os sinais do sol. E Azael ensinou metalurgia, como forjar espadas, como criar escudos, como transformar o metal da terra em instrumentos de morte. E ensinou às mulheres o uso de adornos e cosméticos, não como vaidade inócua, mas como ferramentas de sedução que alimentavam o ciclo que havia começado. O texto de Enoque é direto sobre isso. E houve grande impiedade e muita fornicação, e eles se desviaram e todos os seus caminhos se corromperam. Imagine o que isso significou para uma civilização jovem. Uma humanidade que ainda estava aprendendo a construir casas, de repente recebendo o conhecimento de como forjar armas. Uma humanidade que estava aprendendo a cultivar a terra, recebendo conhecimentos sobre o cosmos que ela não tinha maturidade para processar. É como dar fósforos a uma criança e dizer que agora ela pode brincar com fogo. A humanidade não estava pronta, e o resultado foi devastador. Os Nefilim, a geração do caos Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Uma linha que sempre foi lida rapidamente, mas que carrega um peso imenso. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses eram os poderosos homens de antigamente, os homens de renome, os Nefilim. A palavra hebraica tem raízes que estudiosos traduziram de várias formas. Os que caíram, os que fazem cair, os que foram atirados abaixo. Eram descritos como gigantes, homens de renome, guerreiros, mas além da força física, havia algo mais perturbador nos Nefilim. Eles eram híbridos, e o mundo não tinha estrutura para lidar com seres híbridos. Imagine o impacto psicológico para uma comunidade humana primitiva. Ver criaturas que eram maiores, mais fortes, mais resistentes, mas que também tinham desejos humanos amplificados. A fome dos Nefilim, segundo o livro de Enoque, era insaciável. Primeiro consumiram o trabalho dos humanos, depois começaram a consumir os próprios humanos. E quando não havia mais o que consumir, voltaram-se uns contra os outros. A terra ficou saturada de violência, não como violência episódica, a violência que acontece e passa, mas violência como estado permanente, como clima, como o ar que se respira. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz algo que ressoa ainda hoje. E viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era soma continuamente. Toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má, continuamente. Não havia exceção. Não havia bolsão de bondade resistindo. Havia corrupção total. E o texto bíblico diz algo ainda mais sombrio sobre o que isso provocou em Deus. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso o pesou no coração. Uma das frases mais densas de toda a Bíblia. A ideia de que a criação inteira havia chegado a um ponto que provocou algo como pesar no coração divino. Isso não é indiferença, é o oposto, é dor. O clamor dos inocentes. Enquanto a terra mergulhava no caos, havia vozes sendo levantadas. O livro de Enoque descreve algo que poucos conhecem. Os arcanjos observavam. Miguel, Gabriel, Saracael, Rafael. Eles viam a destruição e ouviram algo que subia da terra como um grito. Não de guerreiros, não de poderosos. O clamor dos inocentes, das pessoas comuns que não tinham pedido aquilo, que haviam sido arrastadas para um tempo que não compreendiam, que estavam sendo esmagadas por forças muito maiores do que elas. Rafael foi enviado para curar a terra, para aprisionar Azael. Gabriel foi enviado para destruir os filhos dos vigilantes, uns pelos outros. Miguel foi enviado para anunciar o dilúvio a Noé.
E a missão de Miguel para Senjasa e seus companheiros era clara: aprisionamento, não destruição imediata, mas um confinamento que alguns estudiosos descrevem como mais pesado que a morte. Existir, mas não experienciar. Estar presente, mas sem contato com nada. Uma jaula sem grades visíveis, mas absolutamente real. O julgamento e o aprisionamento. O Novo Testamento guarda ecos desse julgamento. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a correntes de trevas, para serem guardados para o juízo. A carta de Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu próprio principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem guardado em perpétuas correntes debaixo de trevas, para o juízo do grande dia. Correntes de trevas. Não fogo, não tormento visível. Trevas. A ausência de tudo. Pense nisso por um momento, enquanto a chuva continua. Seres que desejaram tanto a experiência sensorial, que abandonaram o céu para senti-la, foram aprisionados em um lugar onde não há nada para sentir, nenhuma luz, nenhum toque, nenhum som, nenhuma sensação. O que eles mais queriam tornou-se o que lhes foi tirado para sempre. Há uma justiça poética nisso, e algo profundamente perturbador, porque o julgamento não foi ira impulsiva, foi a consequência direta da escolha que fizeram. Eles queriam experienciar a condição mortal, então passariam a experienciar a pior versão dela, a existência sem estímulo, a consciência sem corpo, a presença sem presença, esperando, até o dia do juízo final. Parte 10. O dilúvio, o reinício. E então veio a água, não como chuva suave, como a que cai agora ao fundo, mas como um apagamento. A história do dilúvio de Noé não é só sobre um barco e um monte de animais, pelo menos não nas suas versões mais antigas. Nesses textos, o dilúvio é uma resposta, uma consequência direta de algo que aconteceu antes, a transgressão dos vigilantes. A corrupção tinha se espalhado tanto, contaminado o mundo de uma forma tão profunda, que a única solução viável era um reset completo. Era preciso começar de novo. E no meio desse caos, encontramos Noé. A Bíblia diz que ele era justo em suas gerações. Isso não quer dizer que ele era perfeito sem falhas. Significava que, de alguma forma, a linhagem dele, a sua essência, ainda não tinha sido totalmente corrompida pela mistura que estava acontecendo no resto do mundo. Ele era a semente de uma humanidade que ainda podia ser salva. A arca, nesse contexto, é muito mais do que uma solução logística para sobreviver a uma inundação. Ela é um símbolo, um cofre flutuante de continuidade em meio a um apagamento quase total. A chuva que caiu por 40 dias e 40 noites não era apenas água. Era um agente de limpeza cósmico. Ela apagou os rastros físicos dos Nefilim, os gigantes nascidos da união proibida. Apagou as cidades corrompidas que eles ajudaram a construir. Apagou os conhecimentos proibidos que os vigilantes ensinaram e que a humanidade não estava pronta para receber. Mas será que apagou tudo completamente? Aqui é que a história fica ainda mais intrigante. No livro de Gênesis, depois de todo o relato do dilúvio, há uma frase quase jogada ali como um sussurro, um aviso discreto. O texto diz que havia Nefilim na terra naqueles dias e também depois do dilúvio. Como assim? Essa frase enigmática sugere que o dilúvio foi sim um recomeço, mas talvez não um apagamento total e absoluto. É como se alguns ecos daquela transgressão original tivessem permanecido, como se a limpeza não tivesse sido 100% eficaz. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que exatamente ficou para trás? Existe uma tradição muito antiga presente em múltiplos textos apócrifos, como o livro de Enoque, que tenta responder a essa pergunta. Essa tradição diz que quando os Nefilim morreram no dilúvio, seus espíritos não foram para o mesmo lugar que os espíritos humanos. Eles eram uma anomalia, uma mistura de celestial e terreno, que não pertencia a nenhum dos dois reinos. Então, seus espíritos ficaram aqui, vagando pela terra, sem lar, sem destino, sem resolução. Algumas tradições teológicas posteriores
vão além e identificam esses espíritos errantes como os demônios mencionados em textos mais tardios da Bíblia. Seres incorpóreos que buscam desesperadamente corpos para habitar justamente porque nunca tiveram um lugar de origem para o qual pudessem retornar. Agora, é crucial entender que isso é especulação teológica e precisa ser tratado como tal. Não é um dogma, não é uma doutrina fechada, mas o fato de que múltiplas tradições antigas de diferentes fontes chegaram a uma conclusão muito parecida, isso é algo que os estudiosos levam a sério. Mostra que a preocupação com o depois do dilúvio era real e persistente. Mostra que, para os antigos, a história dos vigilantes não terminou com a inundação. O que sabemos com certeza, olhando apenas para o texto bíblico, é que a história não é tratada como um capítulo encerrado. Ela continua ecoando. A gente vê ecos dela nos livros dos profetas, que falam sobre julgamento e corrupção. Vemos ecos nos textos apocalípticos, como em Daniel e no Apocalipse, que retomam a imagem de conflitos cósmicos. E vemos ecos muito fortes no Novo Testamento, em cartas de Pedro e Judas, que citam diretamente os anjos, que não guardaram sua posição original e estão presos em trevas aguardando o juízo. A história dos vigilantes é como uma pedra atirada num lago. O impacto inicial, a descida dos anjos e o dilúvio já aconteceu. Mas as ondas, as ondulações, as consequências, elas continuam se expandindo através do tempo, tocando outras histórias, influenciando outras narrativas até chegarem a nós. A chuva ainda cai hoje, às vezes suave, às vezes forte, como sempre caiu sobre as histórias mais antigas do mundo. E ouvindo tudo isso, você talvez pense: ok, mas isso é só mitologia. São textos de uma civilização que não existe mais, histórias que eles contavam para explicar o inexplicável, para dar sentido a um mundo que parecia caótico. E essa é uma perspectiva totalmente legítima. É uma forma válida de olhar para esses textos. Mas existe outra forma. Uma forma que não exige que você acredite literalmente em anjos descendo do céu e se casando com mulheres. Uma forma que olha para essa história como um texto que captura algo profundamente verdadeiro sobre a natureza humana, sobre a natureza do desejo, sobre a importância dos limites e sobre o que acontece quando a gente ignora aquilo que, no fundo, sabemos que é certo. Pense nos elementos centrais dessa história. Primeiro, seres que tinham um papel definido, uma função no universo, e que decidiram que queriam outro. Eles olharam para baixo, desejaram o que não era deles e abandonaram seu posto. Segundo eles, tinham limites claros estabelecidos e decidiram cruzá-los não por necessidade, mas porque o desejo se tornou forte demais, incontrolável. Terceiro, eles não agiram sozinhos. Eles fizeram um pacto, construíram um sistema de cumplicidade para tornar o erro coletivo para que ninguém carregasse a culpa sozinho. E por fim, o mundo ao redor, a criação inteira pagou o preço devastador por esse erro. Isso não é só uma história bíblica antiga, isso é um padrão. Um padrão que se repete tragicamente ao longo de toda a história humana. E que se repete, em menor escala, na experiência pessoal de cada um de nós. Pense no desejo que cresce dentro de nós, quando ele deveria ser examinado, questionado. Pense no limite que parece arbitrário, uma regra boba, até o dia em que a gente o cruza e entende dolorosamente por que ele existia. Pense na cumplicidade naquele amigo ou grupo que torna o erro mais fácil de cometer, que nos dá a desculpa do todo mundo está fazendo. E pense nas consequências que quase sempre se espalham para muito além de quem tomou a decisão original, afetando pessoas que não tinham nada a ver com a história. A história dos anjos caídos é tão perturbadora e continua a nos fascinar. Não porque fala sobre seres sobrenaturais de um passado distante, mas porque fala sobre algo terrivelmente familiar. Ela reflete uma verdade sobre nós. Então, enquanto a chuva continua a cair lá fora, ou talvez apenas na sua imaginação, respire fundo, inspire devagar, expire. Tente imaginar o céu da noite antes da invenção da luz elétrica.
Um céu completamente negro vasto, coberto por um manto infinito de estrelas brilhantes, e sinta aquela sensação silenciosa poderosa de que o universo, desde o seu início, nos observa. Essa história, como você percebeu, não tem um final arrumadinho, não tem um. E viveram felizes para sempre. Porque as grandes histórias, as histórias que realmente importam, nunca têm. Elas ficam abertas, elas continuam ecoando, esperando ser carregadas por aqueles que as ouviram. E agora, você a ouviu. Carregue-a com cuidado. Se o sono vier, deixe que ele venha. Mas se em algum momento da noite você acordar brevemente e o silêncio do seu quarto parecer mais profundo, mais pesado que o normal, apenas lembre-se, algumas histórias muito, muito antigas nunca foram totalmente encerradas. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa jornada, considere se inscrever para não perder as próximas. Até breve.